Bom dia, meninas do cafezinho da tarde. Bem-vindas aqui a mais um podcast, sentada aqui nessa mesa maravilhosa com vocês, tomando café e conversando sobre o semear de Deus na vida dos nossos filhos, através desse estudo Bem-aventurada. Nós estamos estudando o livro A Missão da Maternidade, de Sally Clarkson, e estamos no capítulo 7. Um coração de mãe para seus filhos, a mãe amiga. Gente, esse capítulo, ele traz verdades maravilhosas para o nosso coração. Ele começa falando, Sally, ela diz que em família as crianças aprendem a arte da verdadeira intimidade, como ser eles mesmos, viver em paz com os outros, como dar e receber afeição, como cuidar um dos outros. Eu penso que a função do lar muitas vezes é subestimada em muitas culturas, né? E na atualidade eu acredito que cada vez mais com a questão do home office, os escritórios, né, vindo para dentro da casa, os pais tentando ali lidar com as pressões do trabalho e as pressões do lar, tem ficado cada vez mais difícil os relacionamentos dentro do lar. A gente sabe que com essa pandemia houve muitas famílias que se desfizeram e outras que se fortaleceram. Então, pela mesma dificuldade, muita coisa pode acontecer. A mesma pressão pode causar algo para se fortalecer ou algo para se quebrar. Sally diz que temos a oportunidade de modelar amor, comprometimento, perdão, responsabilidade, graça e encorajamento aos filhos. Então, quando os pais estão presentes, né, de forma ativa na vida dos filhos, nós somos verdadeiros modelos. E nós temos que encarar essa responsabilidade, que é uma responsabilidade muito grande. Não adianta eu falar para o meu filho, você precisa buscar a Deus, se ele não vê eu fazendo isso na minha vida. Então, eu tenho que ter a consciência de que eu não devo, né, ser hipócrita naquilo com que eu ensino e o que eu faço. Para as mães aqui, a gente tem a frase: nenhuma atividade pode substituir a construção do relacionamento com nossos filhos, compartilhando emoções, verdade, treinamento e oração. Gente, é muito importante que nós, como mães, tenhamos a mentalidade que a escola formal, né, se nós ensinamos em casa, como é o meu caso, nada disso vai substituir a construção do relacionamento com as crianças. O tempo de qualidade com os filhos, ele é essencial no crescimento da fé da criança. Então, nós como mães, nós temos que ter esse zelo de que, tudo bem, cuidar da casa, ter uma higiene na casa, a alimentação dos filhos, a organização das roupas, todas as tarefas domésticas, elas são importantes sim. Mas que a gente tenha o zelo que a gente pode se tornar muito mais ocupada e emocionalmente distante dos filhos estando em casa do que trabalhando fora muitas vezes. Por esse cri-cri que a gente se torna, e eu me incluo nisso, de perfeccionismo. Então a gente tem que entender que relacionamentos são construídos quando estamos lá um pelos outros. Quando as crianças veem que agradar a seus pais é impossível, eles com frequência rejeitam as crenças de seus pais. Então, quando a gente coloca valores muito altos, a criança acaba que não conseguindo alcançar essas metas, ficando frustrado e tentando colocar de lado tudo aquilo que os pais ensinam. Meninos não devem ser culpados por serem barulhentos e agitados, e meninas por serem risonhas e por falarem muito. Isso para mim foi bem pesado, porque para mim é muito difícil, até por conta da fibromialgia, lidar com barulho. Só que é uma coisa que eu tenho trabalhado, eu tenho encontrado ferramentas para conseguir minimizar, né, o meu contato. Crianças brincarem do lado de fora da casa, para elas poderem ser barulhentas em paz, né? Poderem brincar e rir. Tem brincadeiras que só são feitas do lado de fora da casa, ou se eles fazem dentro de casa, brincam com o pai, rolar no chão, brincar. Normalmente eu me ausento nessa hora, porque realmente é muito difícil para mim.
ou coloca um fone de ouvido que abafa o som. Então, são coisas que assim a gente tem feito para que as crianças tenham esse ambiente saudável de crescimento, mesmo nas minhas limitações, né? E eu brinco com eles coisas que eu consigo brincar. Eu assisto filmes com os meus filhos, eu converso com eles, eu faço piqueniques, eu leio poesia, fazemos coisas juntos que também são divertidas, construo legos, faço coisas assim que para mim não causem dano, né? Então a gente tenta fazer esse equilíbrio. Nossos filhos precisam de graça em suas falhas, assim como nós precisamos. Nós precisamos demonstrar para os nossos filhos, gente, que eles merecem ser perdoados, né? Assim como nós também estendemos, né, esse perdão que nos é dado pelo próprio Deus sem nós merecermos. Então, ele é uma extensão do próprio perdão que Deus nos dá. A amizade é o fruto natural de investir um no outro. Então, se você como mãe investe na vida do seu filho, naturalmente a amizade vai ser o fruto disso. Hebreus 10, 24 e 25 diz o seguinte: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Vemos aí nesse versículo a importância de estarmos nos encorajando, né, o casal e a família no amor e nas boas obras. E que a igreja realmente é o local base para que a gente possa que as crianças possam ver isso. E eu não estou falando só da igreja física, certo? Eu estou falando da igreja às pessoas. Eu estou falando dos irmãos que a gente tem intimidade, das pessoas que você leva uma comida quando está doente, das pessoas que vão trazer comida para você quando você está doente. Eu estou falando da comunhão, do testemunho que as crianças vão ver da família servindo a Deus. Provérbios 22:15 diz o seguinte: a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. A disciplina cristã livra a criança da insensatez. Essa é uma verdade bíblica. Então, a disciplina não está falando apenas da disciplina física, né, no sentido da vara, né, como é colocado várias vezes. Aqui a gente está falando como a Charlotte Mason fala da disciplina. É uma constante crescimento de hábitos. Então, são os hábitos que você vai estar colocando na tua família que vão livrar teu filho da insensatez. É o hábito da obediência, o hábito do estudo da palavra de Deus, o hábito de respeitar o próximo, o hábito de amar ao outro como a si mesmo. Todos esses hábitos, gente, eles vão fazer com que o teu filho vai poder estar livrando-se da insensatez que vem da natureza pecaminosa. E a amizade com a mãe é essencial nesse processo. Provérbios 24:5 diz: o homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta sua força. O conhecimento, gente, ele aumenta a força. Quanto mais você sabe sobre o assunto, mais eficiente você vai ficar e menos incapaz você vai ficar, porque você vai ter mais ferramentas para usar. Então, se o teu filho tem problemas de relacionamento, de atenção, quanto mais você tentar aprender para poder ajudar teu filho, melhor vai ser o teu reconhecimento dos fatores necessários para o ensino daquela criança como mãe. E eu tô falando isso nos mais diversos fatores. Tô falando na parte educacional mesmo, né? O temperamento da criança, tem gente que usa isso, né? Bastante. A questão da forma como a criança aprende. Aqui em casa eu tenho 2 crianças e as 2 crianças aprendem de formas diferentes. Então eu precisei adaptar o meu ensino a eles e o tempo de qualidade, porque é diferente de um para o outro. Embora o método seja Charlotte Mason, tem coisa de Charlotte que eu uso com Bella mais e tem coisa que eu uso mais com Thomas. Então, cabe à mãe fazer essa leitura dos filhos para poder colocar isso em prática.
O mesmo capítulo, Provérbios 24, versículos 3 e 4, diz o seguinte: com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Sabedoria constrói, discernimento edifica, conhecimento enche do que é precioso e agradável. É uma coisa depois da outra, gente. Não adianta você ter todo o conhecimento, né, tudo que é precioso e agradável, se você não sabe utilizar isso. E ter o discernimento de quando utilizar. Então, uma coisa, ela intercala com a outra na necessidade para a gente poder construir o nosso lar. Efésios 4, 1 a 3 diz o seguinte: como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Gente, essa unidade do Espírito pelo vínculo da paz, ela é essencial para uma mãe amiga. É você saber as batalhas que você vai lutar. Tem batalha, gente, que não vale a pena. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui em casa, a gente estava no hábito de tarefas domésticas para as crianças. Então, eles estão, uma tem 8, outra tem 5, então eles estão em fases diferentes, né? E no outono e inverno passado, normalmente eu fazia assim. No inverno, eu colocava eles para dobrar as roupas deles, eu ensinei como dobrar as roupas, porque não tinha tanta coisa para fazer lá fora. E agora na primavera e verão, eu dobro as roupas e eles guardam só, porque aí eles têm mais tempo para brincar lá fora e eles fazem outras tarefas na casa que eu preciso. Gente, era um sacrifício, porque o meu pequeno, ele precisa do contato físico. Então, para fazer o trabalho dele, além de eu não conseguir dobrar, porque ele é quem tinha que dobrar, eu tinha que ensinar ele a dobrar peça por peça, eu tinha que estar presente. A minha filha não, a minha filha ela consegue fazer sozinha. Você dá a tarefa e ela consegue se manter ali na tarefa até terminar. Ele não. Então, assim, eu sabia que no dia que eu ia fazer a roupa dele, eu tinha que estar, assim, com a paz de espírito elevada, porque eu passava muito nervoso. Então a gente fez isso, ele sabe como dobrar uma blusa, ele sabe como dobrar um short, ele sabe como dobrar uma calça. Foi ensinado esse hábito para ele e saber que ele precisa guardar as roupas dele. Agora a gente já aliviou um pouco isso e daí eu dobro, ele cuida da louça, parte da louça, e organizar o ambiente depois dele usar. Então se ele brinca com certos brinquedos, ele vai ter a responsabilidade de guardar aqueles brinquedos de volta. Mas assim, ainda naquele peso, né? Ele tem que ter alguém perto dele. Ele não aguenta fazer uma tarefa sozinho. E faz parte da personalidade dele, é quem ele é. Então a mãe, ela tem que estar equilibrando essa questão da unidade, sabe? Da paz. Porque eu sei que se eu mandar ele fazer sozinho, eu vou ter uma briga, uma guerra. Então é o tipo da coisa, ele vai fazer, mas ele vai precisar, eu tenho a consciência que ele precisa desse estímulo, desse encorajamento de ter alguém com ele. Mesmo que não esteja fazendo, só sentado no mesmo ambiente que ele não gosta de estar sozinho. Então, assim, a gente como mãe tem que fazer essa leitura da personalidade dos filhos e entender que às vezes a gente vai ter que estar equilibrando esses estímulos, esses ensinos, esses hábitos. Provérbios 15:1 diz o seguinte: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Outra coisa sobre comprar as brigas, né? A forma como a gente aborda. Nossa, quantas vezes eu já não caí em pecado nesse sentido, de você se irar com facilidade, ou você explodir. Você só piora a situação, né? Muitas vezes engolir ali a seca e dizer, olha, eu não tenho como resolver isso agora, eu não estou bem. Até por causa da minha saúde também, a pessoa fica muito mais, o gelo, a camada de gelo é muito mais fina para quebrar. Então, é você respirar fundo e dizer, olha, eu aprendi a dizer muitas vezes, eu não estou bem agora para resolver isso. Então, não é uma briga que eu vou conseguir
tomar naquele momento. Tem coisas que você precisa disciplinar sim naquele momento, precisa guiar, precisa dizer, mas tem coisa que você pode esperar o pai chegar em casa. Ou tem coisa que você vai poder resolver mais tarde. Quando eu conversar com seu pai, a gente vai resolver o que a gente vai fazer sobre isso. Tem coisa que não precisa de uma ação imediata, tem coisa que precisa. Mas tem coisa que não precisa, gente. Então é muito melhor você esperar, né? Você ter essa resposta calma à situação e resolver de uma forma efetiva do que você ser ríspida naquele momento e você criar uma situação onde você vai quebrar aquela unidade da paz. Provérbios 22, 6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Gente, esse é um versículo que eu me apego muito, até porque eu nunca fui mãe, nunca criei filhos, mas tudo que eu posso aprender é pisando, né, nos passos, nos caminhos de quem já esteve lá, como Sally, como outras mães, Karen Andreola, Elizabeth George, todas essas mães que eu tenho aprendido, né, um pouco, a minha própria mãe, outras mães, né, de amigas minhas, a mãe do meu esposo. Então, assim, tantas mães que eu vi que criaram seus filhos para a glória de Deus e os filhos permaneceram nesse caminho. Então, me encoraja a fazer o mesmo no meu lar e saber que esses objetivos que a gente tem para as crianças, os nossos principais, que é trazê-los para o colo de Cristo, eles vão permanecer. Uma coisa que tem me aliviado o espírito, eu tenho conversado com meu esposo, é assim, antes eu me culpava muito pelas decisões dos meus filhos. Se eles escolhessem desobedecer a Deus ou aos pais, eu me sentia muito culpada, como se a culpa fosse minha pela decisão do meu filho. Como, além de instruir a criança, eu ainda fosse culpada por a criança escolher o mal, ou escolher naquele momento pecar. E daí eu conversei com meu esposo, depois de fazer terapia também, veio a mim, né, o conhecimento assim, a aceitação de que eu ensinei o certo. Se a criança escolher mentir, vamos dar um exemplo, e eu dizer para ela, filho, o que é que fala nos 10 mandamentos, né? Não levantar o mal, não falar mal testemunho contra o teu próximo. E quem é o pai da mentira? Ele vai saber. Então a criança, ela vai saber que aquilo é errado. Ela pode ter escolhido o errado, mas sabendo que é errado. Entende? Então assim, me aliviou um pouco esse peso das escolhas dos meus filhos, como se isso fosse uma marca de identidade minha. Então, nós como mães temos que ter essa tranquilidade em Deus de saber que nós não somos as escolhas dos nossos filhos, isso não nos define. O que nos define é se nós estamos diariamente elevando esses filhos ao trono da graça. Isso é que nos define. Pronto, agora vamos lá aos conselhos, né? Práticos. Separe uma agenda para escrever palavras de encorajamento a seus filhos. Colecione versículos e adesivos. Eu fiz isso com a minha Belinha, agora ela acabou de terminar a primeira série ano passado, esse ano ela está terminando a segunda série. E ela já consegue ler muito bem inglês e português. Então, ano passado eu comecei a fazer um parágrafozinho e eu eu tenho uns adesivos aqui em casa que eu separei só para isso, coloquei numa caixinha, canetas, e daí eu comecei a escrever uma agendinha para ela e colocar embaixo do travesseiro dela, como encorajamento, uma coisa secreta entre eu e ela. Só ela lê, né? E eu colocava embaixo do travesseiro. Gente, a alegria dessa menina, quando ela via que tinha bilhetinho para ela, era uma loucura. Ainda é, né? Eu faço isso mais ou menos umas 2 vezes ao mês. E agora eu já escrevo uma página toda, tanto em português ou em inglês, ela vai conseguir ler tranquilamente. Então, assim, para você fazer isso, ou você, se seus filhos não leem ainda, você pode fazer um desenho, que eu tô pensando em começar com o Thomas, esse próximo ano letivo, vai comprar um caderno para ele de super-herói e começar a fazer desenhos para ele, ou algumas palavras que ele vai começar a aprender a ler, algumas palavras soltas, como amor, carinho, amizade, tal. E comprar uns adesivos de menino para ir colocando. O da Bela, toda vez tem um adesivo específico que eu coloco, e daí coloco a mensagem para ela. E eu tento filtrar naquela semana o que é que eu posso encorajar ela. Eu oro,
Muitas vezes eu falo sobre a amizade dela com o irmão, eu falo sobre a bondade com os outros, eu elogio por alguma coisa que ela fez, eu posso pedir desculpa por alguma coisa que eu fiz. Então é sempre um passo a mais, é um tijolo a mais na minha amizade com a minha filha. E ela começou a escrever de volta para mim já. Então ela pega e escreve às vezes um bilhetinho para mim de volta. Assim, tem sido um canal muito precioso com ela. E é importante também nessa questão do canal, porque a ideia é que ela tenha uma fonte segura onde ela possa me contar coisas que ela tenha medo. Então, que ela saiba que existe esse canal com a mãe de conversa. E outra coisa, outro conselho é separe um tempo investido em especial aos seus filhos. Seja o homeschooling, né, para as mães que ensinam em casa, ou seja um tempo de qualidade, um piquenique, uma vez por semana se você trabalha fora, algum tempo onde você vai poder fazer essa leitura do teu filho. Você vai poder estar ali entendendo como está o seu relacionamento e aumentando esse relacionamento com as crianças. Oração. Paizinho querido, eu entrego a Ti todos os meus medos e incapacidades. Eu te imploro, Senhor, por saúde e forças para cumprir a Tua vontade em meu lar. Dá-me a Tua sabedoria para construir, o discernimento para edificar e o conhecimento para encher tudo que for precioso e agradável. Perdoa minha falta de fé e me abraça quando estou com medo e angustiada. Guia e dirige meus passos, firma todo dia. Protege e guarda os meus filhos. Eu te amo, em nome de Jesus. Amém. Que esse estudo possa te encontrar aí onde você está e que o Senhor possa estar te encorajando a fazer a sua vontade no seu lar e se tornando cada vez mais amiga dos seus filhos. Não perdendo a autoridade de mãe, lógico, mas que os seus filhos vejam em você um carinho à medida que a amizade for crescendo entre ali a mãe mentora, né? A mãe professora e a mãe amiga. Que eles vejam em você, eu sempre falo para minha filha, filha, você é minha melhor amiga. Minha mãe fala isso para mim também, Karina, você é minha melhor amiga. E que isso possa ser crescido no coração dos nossos filhos, deles entenderem que sim, nós somos os pais, mas nós também somos amigos. Nós somos pessoas que querem o seu bem, tá bom? Um beijo, que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau, tchau.